diferentes grupos de maturidade, macro-regiões sojícolas no país e 20 regiões edafoclimáticas. E você pode utilizar esse triângulo para fazer essa definição. Já tenho que saber que eu terei que fazer um alto investimento em potássio. Fala pessoal, beleza? O Jorge Luiz, seguidor aqui do canal, fez uma pergunta que vale R$1 milhão. Ele diz o seguinte: faz um vídeo abordando a escolha de variedade de soja e definição de quantidade por hectare de semente. E vamos lá a resposta para esta pergunta. A primeira coisa que nós precisamos entender antes de definir qual a cultivar de soja que nós vamos plantar é que cada cultivar tem uma resposta diferente ao fotoperíodo. Então aqui no Brasil foi desenvolvido um mapa com os diferentes grupos de maturidade e sua adaptação em relação à latitude. Desse modo vamos simplificar o que esse mapa está nos mostrando. No caso da região sul, latitude entre 20 a 30 graus, nós temos uma melhor adaptação das variedades que possuem grupo maturidade de 5.0 até 8.0. Já aqui na região centro-oeste do país, de 10 até 20 graus de latitude, nós temos uma melhor adaptação das variedades cujo o grupo de maturação é de 7.0 até 9.0. E já no caso da latitude 0 até latitude 10 graus, aqui mais no norte do país, temos uma melhor adaptação das cultivares 8.0 até 9.0. Esse é o primeiro indicador que você precisa saber antes da escolha da variedade de soja. O que acontece se eu pegar uma cultivar de grupo de maturação 5.0, por exemplo, e trazer ela aqui para a região centro-oeste ou norte do país? Essa cultivar ela vai apresentar um ciclo muito pequeno, ou seja, ela vai entregar o seu ciclo aqui na região centro-oeste em torno de 90, 85 dias. E se eu trazer ela aqui para a região norte, aí que ela vai encurtar o ciclo mais ainda. Aqui ela pode chegar até 70 dias. Então, nesse caso, você vai ter uma variedade que não vai entregar o seu potencial produtivo. E se eu fizer o contrário, trazer uma variedade de grupo de maturação 9.0 aqui para a região sul. Então, se essa variedade apresenta um ciclo de 115 dias, ela pode apresentar aqui na região sul um ciclo de 150, 160 dias. Ou seja, um ciclo muito longo, pois você não conseguirá fazer o manejo químico todo esse período, evitando a entrada de pragas e doenças na cultura. Um segundo fator limitante e importante na definição da variedade que vai ser cultivada aí na sua propriedade é a indicação de cultivares por regiões edafoclimáticas. Essas regiões foram definidas pela Embrapa, que levou em consideração principalmente tipo de solo, o clima e também latitude e altitude. A Embrapa Soja apresentou este trabalho aí para o Ministério da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento, o MAPA, e hoje é muito usual também que as variedades já vêm pré-definidas para cada região edafoclimática. Nesse caso, nós temos 5 macro-regiões sojícolas no país e 20 regiões edafoclimáticas. É muito importante que você defina em qual dessas regiões edafoclimáticas você está. Aqui no meu caso, eu estou a 20 km da divisa do MS com o MT. Então, neste caso, as variedades de sojas que são pré-definidas para a região edafoclimática 301 e 401 são adaptáveis para a minha região. No caso de vocês, conforme eu mostrei o mapa anterior, anotem aí qual o grupo de maturação se adapta melhor para a sua região e também em qual região edafoclimática você está aqui neste mapa. Como terceiro fator que vai definir qual variedade de soja você deve escolher, eu coloco aqui a classe textural do seu solo, que também é muito simples de ser definido. Basta que você tenha uma análise textural do seu solo e você pode utilizar esse triângulo para fazer essa definição. Como que funciona? Aqui no caso nós temos na parte de baixo do triângulo a areia, que está na cor marrom. Temos aqui deste lado a argila, que está na cor azul.
e aqui o silt que está na cor vermelha. Para facilitar o entendimento, eu vou abrir aqui um relatório de um laboratório, onde contém os resultados das amostras de solo. Aqui neste caso eu vou pegar essa segunda amostra, onde eu tenho 15% de argila, eu tenho 50% de silt e 80% de areia. Aqui neste caso está em grama por decímetro cúbico, por isso que a soma chega a 1000. Então, para que eu tenha em porcentagem, é necessário que eu divida cada número por 10. 150 por 10, 15. E assim sucessivamente. Então, vamos lá para o triângulo, para que a gente possa fazer a interpretação. No meu caso, pegando os 80% de areia, 15% de argila e 5% de silt, as três linhas vão se cruzar mais ou menos nessa região do triângulo. Ou seja, o meu solo é um solo franco-arenoso. Faça essa análise com a amostra de solo do talhão que vocês desejam escolher a cultivar e definam também qual a classe textural. Caso ficou alguma dúvida em relação ao uso desse triângulo, ao final desse vídeo tem uma surpresa que deixará muito mais fácil o uso e a definição da classe textural do seu solo. Pessoal, com relação à classe textural que compõe o talhão da sua propriedade, é importante vocês saberem o seguinte: se ele está classificado como areia, areia franca ou franco arenoso, conforme o meu caso, tenham muito cuidado na escolha de variedades que possuem o período do ciclo de dias menor que 120, 118 dias, pois nessas classes de solo, um veranico de apenas 15 dias, 12 dias, pode derrubar totalmente o potencial produtivo dessas variedades de ciclos mais curtos. Então, escolham variedades de 118, 120 dias para cima, pois assim, caso você tenha problemas com veranico, essas plantas vão conseguir se recuperar e sair desse estresse hídrico e ainda vão conseguir entregar uma boa produtividade. Então, cuidado com a escolha de variedades com um ciclo muito curto nessas três classes de solo. Como um quarto fator limitante na escolha, eu coloco aqui fertilidade do solo e também o seu potencial investimento. Quanto você deseja investir nesse talhão? Você também não precisa ser um expert em fertilidade de solo, você precisa apenas ter noções para que você seja mais assertivo na sua escolha. Vamos agora pegar novamente um laudo de análise de amostras de solo. A primeira noção de fertilidade de solo que você precisa ter é com relação a UV%. O que é UV%? É a saturação de bases no seu solo. Para ficar mais simplificado, eu definiria aqui da seguinte forma: se o seu solo está com a saturação de bases abaixo de 50%, significa que você tem uma fertilidade baixa. De 51% a 60%, uma fertilidade média. E de 61% acima, você tem uma fertilidade alta no seu solo. Uma segunda informação importante que também podemos extrair daqui é a quantidade de potássio que contém na CTC do seu solo. Nesse caso, do potássio, a gente consegue corrigir essa saturação mesmo durante o período da safra, mesmo quando a cultura já está implantada, já está no seu talhão. Mas nesse caso, é importante a gente saber que uma saturação de potássio abaixo de 2% é considerado baixa, de 2% a 4% é considerado média e acima de 4% é uma saturação de potássio ideal, uma saturação alta. Aqui no meu caso, então eu tenho uma saturação por bases alta, acima de 60%, e eu tenho uma concentração de potássio na CTC baixa. Neste caso, eu preciso saber que eu vou ter que investir em um volume alto de potássio por hectare. Então, se eu quero plantar uma variedade que seja mais exigente nutricionalmente, já tenho que saber que eu terei que fazer um alto investimento em potássio. Preciso também saber qual a concentração de fósforo que eu tenho no meu solo. Neste caso, estamos falando de fósforo em resina. Importante salientar aqui que fósforo em meles não nos diz muita coisa, tá, pessoal? Porque fósforo em meles depende do teor de argila do solo. É interessante que você tenha fósforo em resina.
É uma análise mais cara de ser feita, mas é mais precisa e também a gente pode ter mais confiança. Aqui neste exemplo eu tenho 23,6 mg de fósforo por hectare em resina. Eu defino para vocês de forma simplificada. Se você tem menos que 15 mg por decímetro cúbico de fósforo, sua fertilidade do solo está baixa. De 15 a 20, uma fertilidade média. E acima de 20, uma fertilidade alta de fósforo. Como quinto fator que eu considero o mais importante na escolha da variedade, eu coloco aqui como uma pesquisa de mercado. Como que você vai proceder para fazer essa pesquisa na sua região? É necessário que você procure revendas, procure produtores, procure também consultorias, centros de pesquisas que estão próximos na sua região de atuação, ou como produtor ou como um técnico. E é interessante que você anote o nome das 5 cultivares que mais se destacaram na sua região nos últimos 2 anos. E depois disso você vai pegar todos os fatores que você anotou durante esse vídeo, que são os fatores que diz qual variedade está mais adaptada para a sua região, e definir qual se adaptará melhor para o seu talhão do seguinte modo. Aqui no meu caso eu vou fazer a pesquisa do portfólio de uma variedade de soja que se destacou muito nos últimos 2 anos aqui para a minha região, que é a variedade TMG 2379. Vou dar um Enter. Vamos aqui no primeiro portfólio que eu encontrei dessa variedade. O que o portfólio já me traz de informação aqui que também é bem relevante? Resistência a nematóide de cisto. Então eu sei que eu tenho problema de nematóide na minha área. Moderada resistência ao nematóide de galha. Eu também sei que tenho população deste nematóide na minha área. E mancha-alvo, que tem sido um problema grande também na minha região. Então, se você não sabe também se tem um problema de nematóide na sua área, dá para se fazer uma análise tirando raiz e solo das plantas e enviando para um laboratório específico, e você vai saber quais espécies de nematóide tem na sua região, no seu talhão, e também essa informação pode te ajudar. Vamos rolando agora esse portfólio mais abaixo. Aqui também eu tenho mais uma informação muito importante. Maturação relativa 7.9, ou seja, é uma variedade que se adapta muito bem para a minha região. Vamos descer esse portfólio um pouco mais abaixo para retirar as próximas informações. Outra informação importante que eu tenho aqui é o ciclo médio de dias nas diferentes regiões do Brasil. No meu caso, eu estou no MS Norte, ciclo de dias de 125 a 130 dias. Fertilidade exigida para essa variedade de alta a média. Então nós vimos lá que, no meu exemplo, o solo está com uma fertilidade alta, com exceção ao potássio, que nós necessitaremos de fazer uma maior adubação. Aqui também nós temos época de plantio preferencial. Aqui no meu caso, que a fertilidade do solo está alta, a época preferencial de plantio é do dia 10 de outubro para frente, até o dia 10 de novembro. Resumidamente, a TMG 2379 é uma variedade que tem possibilidade de entregar alta produtividade no meu talhão que eu escolhi nessa propriedade. Vou mostrar agora um exemplo de uma variedade de soja que eu não devo de forma alguma plantar aqui nesse solo específico que nós pegamos as informações no decorrer desse vídeo. Então, uma variedade de soja que foi bem para as fazendas vizinhas, aonde eu mostrei aqueles resultados daquelas análises de solo, mas não é a mesma classe textural da propriedade em si. Então, Dom Mário 73 e 75. Vamos clicar aqui na 73 e 75 e pronto. Vamos às informações do porquê eu não plantar esta variedade de soja no talhão específico que eu escolhi para este vídeo. Ela possui alta adaptação para a região 301, que é a região que eu estou aqui localizado. Possui exigência à fertilidade alta, 100%. Então nós vimos lá que eu só preciso corrigir o potássio no CTC, o restante do meu solo está bom. O grupo de maturação é o 7.3, que também é aceitável para a minha região. No entanto, essa variedade aqui,
Nesse caso do MS Norte, ela possui um ciclo de 111 dias. Lembra que eu falei lá atrás? Uma variedade com um ciclo menor que 120 dias para a minha região é um tiro no pé. Por quê? Caso ocorra um veranico, você perderá de 5 a 10 sacos em apenas 12, 15 dias de estresse hídrico, utilizando uma variedade de soja ciclo médio, uma variedade abaixo de 120 dias. Vamos agora para a definição da população de plantas finais que você vai escolher para o seu talhão, para a sua fazenda. Quando você pega as informações de uma determinada variedade no portfólio, estou aqui com a Dom Mário 8079, que é uma variedade também que vai muito bem aqui na minha região, sempre você tem aqui uma população recomendada. Aqui no meu caso, que é o MS Norte, eu tenho uma população recomendada de 180 a 220 mil sementes. Como que eu defino se é 180, se é 200, se é 220 mil? Primeiro, classe textural. Segundo, qual que é a fertilidade do seu solo. Quanto mais arenoso for o seu solo, você tem que aumentar a população de plantas finais. Então, você tem que se aproximar aqui de 220 mil plantas finais. Se você tem um solo argiloso, você pode abaixar essa população de plantas. Tende-se a se aproximar mais de 180 mil. Esse número de plantas também está intimamente ligado com a sua fertilidade de solo. Se você tem uma fertilidade de solo boa, muito boa, você pode abaixar o número de plantas finais. Mas se você tem uma fertilidade de solo ruim ou média, você ainda está construindo, você tem que aumentar o número de plantas. Aqui neste exemplo, neste caso, como eu tenho um solo com uma textura bem arenosa, eu tenho que se aproximar de 220 mil plantas. Mas, como eu tenho uma fertilidade alta, eu posso trabalhar entre 210, 215 mil plantas finais. Já no caso, se eu tivesse uma fertilidade média ou baixa, eu teria que ficar com os 220 mil finais. Agora, para você que ficou até o final desse vídeo, vamos à surpresa prometida. Se restou alguma dúvida no uso do triângulo textural, na definição da classe textural do seu solo, eu vou deixar um link aqui na descrição. Basta que você copie e cole esse link no navegador da sua internet e você poderá fazer o cálculo do tipo de textura do seu talhão, do seu solo. Então, aqui no meu caso, eu vou digitar o teor de argila, que é 15%, silt 5% e areia 80%. Basta clicar em enviar e o triângulo já definirá qual é a classe textural do meu solo, no caso, o franco arenoso. Não utilize casas após a vírgula, tá? É interessante que você coloque aqui os números redondos. Dessa forma ficará mais fácil de você definir qual a classe textural do seu solo. Beleza, pessoal? Para hoje era isso. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, um grande abraço e até o próximo.